Boa noite. Segunda aula do nosso cursinho Conversando a Gente Se Entende. Quem perdeu as primeiras aulas não tem problema. O importante é a gente não desistir e perseverar. Certo? Tem pelo menos uma pessoa fazendo online. Estou tentando para ver se eu consigo fazer com que ela acompanhe. E é muito importante porque na verdade eu estou avaliando vocês vão se avaliar e vocês vão avaliar o curso pelo que vocês disseram no dever de casa, que era justamente para falar sobre os objetivos, o que vocês esperavam. Quando o curso acabar, aí vocês vão ver se vocês conseguiram alguma coisa do que pretendiam, se esse curso realmente foi útil. E esse retorno é o que a gente precisa para melhorar, modificar, acrescentar, tirar, ver o que a gente pode fazer para deixar a coisa ainda mais interessante. Então, hoje, a gente vai falar sobre interpretação do texto. Quando a gente trabalha com a palestra, falar é fácil. Na palestra anterior, a gente falava o seguinte, que para falar da tribuna espírita, você precisa não ser mudo. Para começo de conversa. E a melhor forma de você trabalhar a ansiedade, o medo, a expectativa de errar, falar o que não deve, não estar preparado para falar alguma coisa, é preparar-se antes. Então, se você estuda, se você tem noção do que vai fazer, a gente tem que começar a trabalhar. Por exemplo, a partir de hoje, nunca mais a gente vai dizer que nós não somos capazes. Nunca mais diga que é tímido. Você sabe que é tímido, mas você não precisa afirmar para você mesmo. Toda vez que você diz, não, eu sou tímido, é uma atitude de defesa. Você botou escudo, eu sou tímido. Não, eu não quero ser tímido. Eu tenho que mudar. Antes de mudar qualquer coisa, eu preciso mudar a minha atitude diante do que eu vou fazer. Eu não tenho muito conhecimento. Conhecimento se adquire. Se estuda. Não é de um dia para outro, não é de noite para de manhã. É estudar. Tirar dúvidas, conversar, ouvir, assistir, ler jornal. Isso é adquirir conhecimento. Então, não ter conhecimento é desculpa esfarrapada. Não vale mais. Quem deles é desculpa esfarrapada. Não tem ninguém mais tímido que vocês conheçam que eu. Aí você está olhando para mim do cara e diz, vem passar a conversa, tu tem a cara de pau, nada dessa, tu tem vergonha. Eu sou uma pessoa altamente tímida. Deixei de ser por causa do treino. Acabei jogado na tribuna, comecei a falar, e comecei a me desinibir. Também pode ser um pouquinho de DNA. Tem 5 milhões de professores. Deve ser coisa do DNA. Aí vamos em frente. Compreensão de texto é essencial para se desenvolver qualquer assunto. Não adianta eu ler se eu não entendo. Não é verdade? Eu tenho que entender o que o texto está dizendo para eu poder trabalhá-lo. E às vezes a gente sente dificuldade. Essa dificuldade é tão grande que eu incluí essa questão dentro dessa questão. Porque esse nosso cursinho aqui não é um curso para oradores, no sentido da oratória convencional. É para gente que não tem a menor noção, nós, começar do zero e preparar para fazer alguma coisa. Então, é do zero mesmo, começando pela interpretação do texto. Não sei se dá para ver, aqui a gente tem uma ideia básica. É um texto bem bobo. O que é que temos? Nós temos o nosso querido Chico Bento. Aí ele chega e diz, proceda-se, uma flor para outra flor. Aí ela, procede, Chico, uma pamonha. Aí ele sai enfesado. Que foi, Chico? Por que você se ofendeu? Pescaram a ideia? Todo mundo pescou a ideia? Ou ficou um pouco lá? Porque ele trouxe uma rosa, porque o nome dela é Rosinha. E uma rosa lembrava ela. Ela lembrou dele e trouxe uma pamonha. Então, para ele, ela chamou ele pamonha, mas ela não entendeu. Isso é interessante porque muitas vezes, até quando a gente vai falar, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode falar uma coisa, mas a pessoa entendeu outra.
importante a gente entender que certas circunstâncias têm duplo sentido e tentar perceber para não acabar em situações desse tipo. A pessoa sai ofendida, mas não foi seu objetivo. Isso em comunicação acontece muito. Aí tem uma outra também interessante. Vamos ver essa interpretação aqui. Pessoal, eu tomei uma decisão importante na minha vida. Para mim, chega de carnes gordurosas e frituras. Aí Cebolinha faz, uau, que legal, Magali. Apoiado, de agora em diante eu vou ser vegetariano. Aí Cebolinha desaparece. Todo mundo pescou, né? Vegetariana, Cebolinha, ele deu fora. Do jeito que ela tem fome, deve ser de próximo. Existe toda... A gente pode tirar dessa história um monte de coisas. Um monte de colocações. E usar também. São textos absolutamente simples, que eu diria que trabalhar mais com a imagem, mas mostra como a gente pode trabalhar o texto como existe uma ideia. Por exemplo, o texto aqui fala do quê? Fala da importância da alimentação saudável e da decisão de tomar uma atitude saudável, mesmo sendo gulosa, porque ela é conhecida nas histórias como sendo alguém que come a toda hora em quantidades enormes, mas ela se conscientiza da mudança. Essa é a ideia por pano de fundo. Os amigos apoiam a decisão, porque é uma atitude positiva. Até que ela disse que vai ser vegetariana. Aí vem a piada. Porque o objetivo é entreter e animar as crianças. Mas a ideia básica passou. Uma alimentação saudável é importante e deve ser apoiada pelos amigos e pela família. É interessante como um texto pequenininho contém tanta informação. Vamos em frente. O primeiro objetivo de uma interpretação de texto é a identificação da sua ideia principal. A partir daí, nós vamos localizando as ideias secundárias, as fundamentações, as argumentações, as explicações que levam ao esclarecimento das questões apresentadas. Isso parece um pouco complicado, mas é exatamente o que a gente fez na tirinha do Cebolinha. A gente procurou qual a ideia principal a ser passada. Quais as ideias secundárias? As ideias secundárias foi o quê? Foi a brincadeira, o apoio da família. Mas a ideia principal é a questão da alimentação saudável. Porque estava implícito que era comilona. Aí a gente vai ver como mesmo a mais simples e boa das histórias tem um pensamento. Hoje em dia é difícil a gente pensar nisso, embora a gente esteja na época mais ou menos do politicamente correto. Né? A gente esteja preocupado com isso. Mas, na verdade, se a gente voltar, por exemplo, às fábulas de Esopo, muita gente não conhece, mas as fábulas de Esopo são maravilhosas. O objetivo era que toda vez que ele colocava uma história, ele trazia um conceito moral. Ele trazia uma ideia que ele trabalhava durante aquela história. Então tem histórias dele que são famosas, graças a essa colocação educacional. Então cada história, cada fundamentação que a gente usar é importante. Vamos continuar. Então, alguns conceitos para a gente trabalhar um texto. Primeiro, leia com calma, de forma que ao terminar você lembre do que se trata. É muito comum, quando a gente vai ler um texto, a gente começa a ler, a gente não lembra do que a gente começou quando a gente chega no final da página. Por que isso acontece? Alguns motivos. Primeiro, pode ser o cansaço mental. Se você vai ler perto de dormir, você não vai conseguir ter concentração. Você lê para distrair a mente. Tudo bem. Mas para você reter, você precisa ter um momento que você para fazer aquilo. Você precisa separar da sua rotina um momento para ler. Principalmente
você sabe que aquele assunto você usar para alguma coisa. Então é importante ler com calma o texto completo para você entender o que está escrito. Aí vamos em frente. A partir daí, aí a gente vai identificar. A gente pode fazer isso paulatinamente. A gente lê um parágrafo, 2, para, volta para o parágrafo e vai identificar. Acostume-se a sublinhar, destacar as palavras que você não conheça. Consulte o dicionário, depois anote para posteriormente lembrar. A gente tem por obrigação entender o texto. Se eu não consigo entender a palavra que o texto está falando, eu não vou entender o que a pessoa quis dizer. Quando eu comecei na doutrina espírita, tinha uma palavra que me arrepiava. Eu li os textos evangélicos e não entendia. Estava lá. E Jesus colocou a destra sobre a cabeça de fulano. E eu, que danada é destra? Até que um dia eu aprendi que você tem a destra, a mão direita, e a sinistra, que é a mão esquerda. A sinistra, que é. Tanto que quem era considerado canhoto era amaldiçoado ou uma pessoa endemoniada, que escrevia com a mão esquerda. E não é coisa muito antiga, não. Tem um colega da minha idade que o pai amarrava ele, o braço esquerdo, para ele poder usar só ele. Até hoje ele tem problema de dislexia por causa disso. Porque tentaram fazer os alunos do lado errado do cérebro. Então, é assim, poxa, mas isso dá trabalho. É a diferença de ler uma revista, uma curiosidade, e ler para reter informação. A gente não tem a preocupação de decorar, mas de entender. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai abordando, porque eu não conheço essa palavra. Você vai aumentando o seu vocabulário. E você vai começando a entender, porque não tem uma coisa pior do que a pessoa usar palavras que não tem noção do que significam fora de contexto. O pessoal, por isso, quando tem programa humorístico, que usa muito isso. A pessoa entra falando as maiores enormidades, usando palavras que são parecidas, mas não têm o mesmo significado. Isso é muito comum. Não é nossa obrigação nem nosso objetivo usar palavras bonitas na tribuna espírita. Mas se a gente vai ler sobre espiritismo ou sobre qualquer assunto, a gente precisa ter um vocabulário melhor. A melhor forma de fazer isso é lendo. Então, identificar. Depois que a gente faz esse trabalho, aí a gente vem para cá. Destacar. Aqui, pelo que vocês estão vendo, só em eu ler um texto, eu já estou preparando, digamos assim. Eu já estou me preparando para falar sobre ele. Só o sistema de leitura já vai me ajudar, a interpretação do texto já vai me ajudar a trabalhar o próprio texto que eu vou fazer. Aí eu chego aqui e faço, vou destacar. Destaque os pontos que se mostram importantes no assunto, assim como os que você não compreendeu, para analisar com calma. Se eu não entendi, eu chego lá, faço uma bolinha em volta daquilo ali e pergunto para outra pessoa: o que tu acha? Vai tu lesse aquele item tal, assim. O que ele queria dizer? Eu não entendi. Pergunta, troca ideia. Isso é essencial. Por isso mesmo, uma das coisas que eu quero incentivar aqui entre nós é que nós assumamos o compromisso de nos criticar mutuamente. Porque a crítica, ela pode ser positiva ou negativa. Na verdade, a crítica é uma análise do fato. Ela não é para ser nem positiva nem negativa, ela é só análise daquilo. A gente é que considera positiva ou negativa. Por isso que o crítico realmente profissional, ele não fala negativamente nem positivamente de nada, ele faz uma análise. Se aquilo está à altura ou não, se está de acordo ou não, dentro de um padrão que a própria profissão ou o que ele está criticando exige. Então, quando a gente se critica, é a gente ajudar o colega
a modificar uma atitude e ao mesmo tempo a gente vai observar uma coisa que a gente não deve fazer. Isso vale para mim também, em qualquer palestra. Até na aula. Vera estava aqui, no final, na primeira aula que eu dei, no final ela me abordou lá atrás e me falou uma palavra que eu usei erroneamente. E eu concordei, eu tenho um ofício de usar aquela palavra. E ela está errada. Aí eu agradeci a ela, disse, não, realmente, essa palavra não existe não. Eu a pronunciei de forma errada. É um vício de linguagem. E por fim, a gente vai comentar. Um comentário é a gente acrescentar o que nós entendemos. Quando você vai escrevendo, não sei se você já pegou, às vezes, um livro de sebo, às vezes tem um livro que vem todo riscadinho, esse cara ou eu gostava de estudar, ou era palestrante. Porque a gente sai escrevendo o livro todinho. Aí você chega ali, aí você entendeu, aí do lado você coloca assim, ele quis dizer isso. Ou está relacionado com aquilo. Você começa a fazer referências. Por isso que a gente diz, toda vez que a gente lê um texto do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Céu e Inferno, toda vez que você lê aquele texto, à medida que você vai lendo, vai estudando, quando você lê aquele texto, de repente você percebeu um nuance, uma observação, uma frase que faz referência a um outro assunto. Rapaz, eu não tinha notado perfeito, como eu não tinha visto que esse texto tinha esse ponto, que fazia referência a uma outra coisa. Porque quanto mais você lê, mais bagagem você tem, mais conhecimento você adquire, e você começa a fazer esses cruzamentos, essas linhas que vão nos ajudando a trabalhar. Por fim, isso principalmente quando a gente está estudando um texto, para falar sobre ele. Tá? Se a gente puder fazer resumidamente isso aqui no nosso dia a dia, ótimo, principalmente no Livro dos Espíritos do Evangelho, mas principalmente quando a gente vai estudar alguma coisa para falar sobre ela. Aí a gente deve usar a técnica. No fim, faça um resumo daquilo que você leu, daquilo que está ali, e trabalhe em cima. É simples assim. É simples. Então vamos lá. Dá para ler o texto? Está ruim para ler? Eu vou ler aqui com vocês. O Espiritismo propagou-se, invadiu o mundo. Desprezado, repelido ao começo, acabou por atrair atenção e despertar interesse. Todos quantos se não imobilizaram na esfera do preconceito e da rotina e o abordaram desassombradamente, foram por ele conquistados. Agora penetra por toda parte, instala-se em todas as mesas, tem ingresso em todos os lares. A sua voz, as velhas fortalezas seculares, a ciência e a própria igreja, até aqui hermeticamente aferrolhadas, arrasam suas muralhas e entreabrem suas portas. Dentro em pouco se imporá como soberano. E traz ele consigo. Será sempre e por toda parte a verdade, a luz e a esperança. Ao lado das consolações que caem na alma, como um orvalho sobre a flor, de par com o jorro de luz que dissipa as angústias do investigador e ilumina a rota, não haverá também uma parte de erros e decepções? O Espiritismo será o que fizeram os homens. Esse texto é de no invisível e ele tem quase um século. Não, um pouquinho menos. Tem quase um século. Tem quase um século, um pouquinho menos. Ele tem quase um século, esse texto. E eu botei ele propositalmente, porque a linguagem de Leon Denis é uma linguagem um pouco rebuscada, poética até. Tanto que ele é considerado um poeta da filosofia espírita. E era cacheiro viajante.
para cima e para baixo, com a mala nas costas, vendendo coisa. Autodidata. Ele tinha esse nível de conhecimento. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar esse texto aqui. É interessante que vocês, se puderem, tragam algum peço emprestado, de trazer uma prancheta, fica melhor. Certo? Fica melhor para a gente trabalhar. Mas a gente vai trabalhar esse texto. Olhando aqui pela hora, e pelo tempo que a gente tem, vai dar para fazer as duas apresentações também. Mas basicamente é o seguinte, vamos fazer com esse texto aquilo que a gente falou. A gente não leu, entender o que o texto quer dizer, deu para ter uma ideia do que o texto quer dizer. Vamos botar aí. O Espiritismo propagou-se. Lembra ler? Tem que ler com calma. O Espiritismo propagou-se, invadiu o mundo. Desprezado, repelido no começo, ao começo, acabou por atrair a atenção e despertar o interesse. Todos quantos se não imobilizam na esfera do preconceito e da rotina e o abordaram desassombradamente, foram por ele conquistados. Agora penetra por toda a parte, instala-se em todas as mesas, tem ingresso em todos os lados. A sua voz, as velhas fortalezas seculares, a ciência e a própria igreja, até aqui hermeticamente acompanhadas, arrasam suas muralhas, entreabrem suas portas, dentro de pouco se imporá como soberano. Traz ele consigo. O que traz ele consigo? Será sempre e por toda parte a verdade, a luz e a esperança? Ao lado das consolações que caem na alma, como orvalho sobre a flor, de par com o jorro de luz que dissipa as angústias do investigador, ilumina a rota. Não haverá também uma parte de erros e decepções? O Espiritismo será o que o fizerem os homens. Está bem aqui no finzinho. Tinha esquecido de ler no começo. Vamos trabalhar. Identificar. O que é que eu vou identificar? Eu vou identificar as palavras que eu não entendi, ou por que aquela palavra dentro daquele texto. Qual é o sentido da palavra dentro do texto? Então, isso é por minha conta. Aqui, o que eu estou fazendo por minha conta. Vocês depois podem pegar a apostila e fazer a análise de vocês. Seria até interessante a gente fazer isso, mas não vai ser um dever de casa. Isso vai ser uma experiência se vocês quiserem fazer. O dever de casa vai ser diferente. Então, o que eu achei interessante salientar, propagou-se. Eu salientei também o que ali ele fala. O Espiritismo propagou-se. O que ele quis dizer com isso? Em que sentido? Aí vem, invadiu o mundo, desprezado e repelido. Interessante, aí peguei repelido. Aí todos quantos se não imobilizavam na esfera do preconceito e da rotina e o abordaram desassombradamente. Você não escuta essa palavra com facilidade. Aí eu já peguei ela. O que eles quis dizer com ela? Aí quando vai chegando aqui, aí outra coisa que eu achei interessante. Hermeticamente. Coisa difícil de você ouvir, né? Aí eu peguei também. Se a gente sair olhando, tem outras que você pode dizer assim, pois eu queria saber exatamente o significado daquela. Aí, para onde a gente vai? Sim, eu peguei mas não. Propagar a repelização da ideia, tá certo. A gente vai para o dicionário. Mas assim, aí é o pai dos burros, é o pai dos inteligentes. Eu sou por necessário. Porque a gente não tem que lembrar de tudo a todo momento. Principalmente a gente que vive uma vida corrida. Às vezes você raramente lê, raramente escreve. Quando a gente vai escrever, não sabe o que pede. Às vezes você vai escrever, não sabe se é com 2 S, se é cedilha, se é com H, se é com PH, se é com C. Aí vai no dicionário. Só um parênteses aqui. Tem um joguinho da Globo chamado Academia. É umas palavras em português, acredite se quiser. E
você lê das 5, você não sabe nenhuma das 5, e você junta umas 200 cartilhas, você não sabe nada. Caramba, diabetes. E aí, daí tu vai. Um jogo divertido é dicionário. Você escolhe uma palavra no dicionário, mas a gente pode fazer em família. Você escolhe uma palavra, certo? E você sabe o verdadeiro significado da palavra. Tá? Só que todo mundo ali escreve, cada pessoa escuta a palavra e escreve alguma coisa que sabe que não é verdade. Você cria um falso conceito. Junta tudo, você sabe que o falso conceito é o seu. Mas você não sabe qual é o conceito verdadeiro. Aí você lê os conceitos e as pessoas votam para saber qual é o conceito certo. Quem acertar mais ganha. Lógico que a pessoa que sabe a palavra não vota no momento, porque ela que colocou o conceito certo. E é divertido. Tem palavras que você acha. Pronto, tem uma palavra que até hoje eu me lembro. Mesinha. Todo mundo sabe que é uma mesinha. Sabe? Pode ser uma mesa pequena ou pode ser os remédios tradicionais feitos de ervas que eram usados antigamente. Você tinha uma mesinha, você fabricava ali suas ervas, era a fabricação de ervas caseiras. Chamava-se mesinha. Ah, você fez a mesinha, você fabricou um xarope, né? Ele adora fazer uma mesinha. Aí vamos lá, propagar. O interessante, quando a gente vai em dicionários, você já não tem um dicionário, nunca tem uma colocação só. Então, rapaz, não bastava uma para mim não, porque é tanto. Por quê? Porque ele vai dar as várias interpretações. Então a gente aqui, propagar, fazer multiplicar-se, era esse o sentido do texto? Era esse? Era esse? Ou era multiplicar-se, pulular, ou difundir e espalhar, difundir-se, generalizar-se? Era esse o sentido, difundir e espalhar. Multiplicar-se aqui no sentido de animais e plantas. Então a gente pode usar propagar, por exemplo, erva daninha está se propagando na plantação de pau, está acabando com tudo. Resumindo, né? Está usado correto também. É necessário se propagar a doutrina espírita, no sentido de difundir, espalhar, generalizar-se já não fica tão claro. Aí vem repelir, fazer retroceder, impelir para longe, rechaçar. Aí vem lançar de si com impulso e violência. Defender-se de rebater. Rebater, afastar, dever afastar. Não tolerar, ter aversão. Vários pontos a gente pode usar o repelir do texto. Porque as pessoas que o repeliam, geralmente faziam no sentido, né, Não admitir, não tolerar. Não admitir e rejeitar. Mais do que de rechaçar com violência. Alguns até com violência. Então é encaixar. Agora eu entendi. Ele queria dizer que as pessoas reagiam contrário, de forma contrária, porque não gostavam, porque às vezes não tinham interesse que aquela informação se difundisse. Ou não achavam nem que tinham simplesmente um preconceito de uma coisa nova, uma coisa diferente. Aí vem desassomrar, porque ele fala desassombradamente. Aí você sai e procura. A melhor forma de escrever a palavra é bem desembaraçar, livrar-se do que faz sombra, desanuviar, dissipar a escuridão negrume, esclarecer-se. Ou seja, a pessoa que não tem medo de esclarecer, sair da sombra, que age com coragem, hermético, isso é interessante, encimado por um Hermes ou cabeça de homem, porque vem de Hermes, que é um deus grego, que seria o mensageiro dos deuses, também conhecido como o deus dos ladrões. Mas o que a gente procura ali, ó, fechado completamente, de modo que não deixe penetrar ou escapar ao ar, Vários no caso de vasos, panelas. Então, quando ele falava
que a ciência e a religião estavam hermeticamente fechados, era no sentido de que não deixaram nada entrar. Que não entrasse nenhuma outra informação, só que eles queriam. Daí o termo hermeticamente aferrolhados, ele achou pouco. Ainda disse que estava hermeticamente fechado e ainda no ferrolho. Para ter certeza que ninguém abriu. Aí a gente foi em frente. O que é o destacar? O que é que a gente vai destacar? A gente vai destacar as ideias principais do texto. A gente já entendeu o que está escrito. A gente entendeu o significado daquelas palavras que a gente teve dificuldade de pegar no início. 100%. Aí eu vou destacar as ideias principais que eu entendi. No meu caso, porque fui eu que interpretei o texto. Mas a visão de cada um pode ser diferente. Talvez você entenda o texto de uma forma diferente e dê uma conotação completamente diferente da minha. É essa beleza do conhecimento. Você vai trabalhando. Por isso que você botar 4 oradores e você der o mesmo tema, vai sair 4 palestras diferentes. Porque vai depender da cultura de cada um, da tendência de cada um, da forma como cada um pensa, como cada um entendeu o texto, como cada um achou a melhor forma de passar. Nunca a palestra é igual. Sabe, vai ter lá caridade. Eu já escutei palestra de caridade em ciência espírita, não vou não tem. Você não sabe. Você não sabe o que o orador preparou. Você não sabe quais foram os argumentos, qual foi o sentido, em que direção ele vai. O que ele vai trazer, aí se encaixa naquilo que você dizia no início, quando você falava de trazer uma coisa nova da doutrina espírita. Você pode trabalhar a forma como você vai trazer o tema. E existem muitas maneiras de você usar o mesmo tema. Aí a gente trabalhou lá, aí a gente destacou. O Espiritismo propagou-se, invadiu o mundo, primeira colocação. Repelido ao começo, acabou por atrair a atenção. A gente destacou também. Aí aqui embaixo. Todos quantos se não imobilizaram na esfera do preconceito e da rotina e o abordaram desassombradamente, foram por ele conquistados. São as ideias que eu acho que são as principais do texto. As velhas fortalezas seculares, ciência e igreja, hermeticamente aferrolhadas. Aí aqui embaixo. O que traz ele consigo? Ao lado das consolações, eu coloquei naquela parte que ele fala, das consolações, não haveria também erros e decepções, aí eu frisei. E por fim, o Espiritismo será o que o fizerem os homens. Hoje nós diríamos, o Espiritismo será o que fizerem os homens. Mas a construção ali é diferente por causa da época, um texto mais antigo. Vamos em frente. Aí o comentário. Eu não separei do texto. Aqui eu coloquei lado a lado, porque para ficar mais fácil da gente entender. Mas você não precisa separar, senão você vai escrever o resto da vida. Mas é aquele comentário do lado. Na linha de baixo, do lado, que a gente vai acrescentando. Você pode ter um caderno, onde você vai anotando essas informações. Aí a gente vem aqui. O Espiritismo propagou-se e invadiu o mundo. O que é que ele quis dizer? O Espiritismo não ficou apenas na França, espalhou-se pelo mundo, porque o Espiritismo nasceu na França, mas o objetivo dele não era ficar só, era se expandir. Então ele não ficou centralizado num único ponto, não era uma coisa francesa, era uma coisa pátria. O Espiritismo tinha o objetivo de ser universalista, então não ficou apenas na França, espalhou-se. Repelido ao começo, acabou por atrair a atenção. A princípio as pessoas não lhe deram importância, porque quando o Espiritismo surgiu, as chamadas mesas girantes começaram, que chamaram a atenção, o próprio Kardec achou que era balela, conversa para boi dormir. Quando vocês me mostrarem que uma mesa tem cérebro e nervos, aí eu acredito que ela é capaz de responder perguntas. Porque até o momento que as mesas se moviam, ele acreditava que podia ser um fenômeno físico. Tudo bem. Não se vê uma chaleira, não se vê o vapor
talvez seja uma força até então desconhecida, que a gente não conseguiu identificar ainda. Mas quando disseram a ele que respondia perguntas, ele lá falou, não, isso aí é classificar para o. Até que uma pessoa que entendeu que não era que o fenômeno não era um jogo, algo passageiro, que não merecia a sua atenção, mas era algo verdadeiro, algo que tinha alguma coisa por trás de interessante, começou a investigar e essa pessoa foi falar com Kardec. Aí Kardec disse, não, peraí, esse indivíduo não é alguém que se impressiona com qualquer coisa, não é uma pessoa que gosta de coisas vulgares, não, é uma pessoa muito séria. Então ele admitiu a possibilidade de ver. E quando ele viu o fenômeno, ele passou 2 anos pesquisando. Todos quantos se não imobilizavam na esfera do preconceito e da rotina, porque havia aqueles que não entenderam, que achavam que aquilo era uma brincadeira, um jogo, não deram importância. E havia aqueles que simplesmente não admitiam nem pensar no assunto. Eram aqueles que eram apegados ao medo, às ideias preconcebidas. Porque eles sabiam, não tinham nem interesse em saber. Eles não quero nem saber, para mim isso não existe, é impossível. Ora, nenhum cientista pode dizer que algo é impossível até confirmar. Você tem que comprovar que aquilo está errado. Então é necessário estudar primeiro. Falando do vapor, a França perdeu a oportunidade de ter o primeiro navio a vapor do mundo. Por quê? Fulton ofereceu, aliás, eu acho que eu estou invertendo, foram os ingleses, acho que eu estou invertendo. Os ingleses, a Real Sociedade de Ciência, quando o Fulton ofereceu lá a ideia da máquina a vapor, do motor a vapor, eles riram a cara deles, isso é impossível. Isso é ignorante, isso não é possível não. Ele atravessou o Canal da Mancha e a França teve o primeiro motor. E eram cientistas. Era nada, mas Fulton não era. Para a gente ver, por exemplo, todo mundo hoje, a gente hoje consegue viajar, os navios conseguem se orientar, porque um relojoeiro descobrir uma forma de andar no navio, certo? Um relógio, sem pêndulo. Ele desenvolveu isso com uma forma de você saber a latitude e a longitude e saber exatamente onde você estava. Um relojoeiro. A sociedade real da Inglaterra tinha oferecido, de geógrafos, tinha oferecido uma recompensa voltíssima em dinheiro de quem conseguisse provar. Porque quando você botava o relógio no navio, o pêndulo, por causa do balanço do navio, o pêndulo descompensava e ele não conseguiria registrar o tempo certo. Ele resolveu o problema. Ele nunca recebeu o prêmio. Até hoje a gente usa a invenção dele e ele nunca foi reconhecido pela sociedade real inglesa, porque ele não era um geógrafo. Ele era um relojoeirozinho que trabalhava em algum lugar na Suécia. Computador pessoal, os PCs foram oferecidos à IBM. Eles eram isso aqui não interessa, você não vai vender o Windows foi oferecido, o MS-DOS, que é a base do Windows, foi oferecido à IBM. Esse foi o pior negócio da história. Perdeu bilhões de dólares, porque ele deu de graça, o negócio ia sair de graça, e não interessa não. Ele pegou, ficou com ele, desenvolveu o Windows e tem toda essa maravilha que a gente vê hoje. Aí, por fim, as velhas fortalezas seculares. O que ele quis dizer? Justamente que tanto a ciência quanto a Igreja Católica na época estavam presas às próprias ideias, aos conceitos antigos, e não abriram mão disso. Não queriam nem saber. Qualquer ideia que viesse de fora, que fosse diferente do que eles pretendiam fazer, eles rejeitavam. Porque ia mexer naquilo que já estava estabelecido. E não se podia mexer no que estava estabelecido. É por isso que hoje a gente vê atitudes, tanto de cientistas quanto de religiosos, muito parecidas. Tem ateu que defende o ateísmo como o crente defende o evangelho. Sistemáticas.
sistemático, com a mesma fúria às vezes. E a gente, assim, de certa forma, ele é um crente. Ele crê na descrença. E não abre mão dela. Mesmo que você venha provar, a mostrar a ele de alguma forma que o ponto de vista dele está errado, ele não quer nem ouvir. Ele se aferra ali. Da mesma forma, o lado contrário. Ele não quer ouvir, mesmo que a colocação dele vá contra a lógica e a ciência. Pronto, aqui eu continuo com hermeticamente aferrolhado, falando de novo da resistência ao que é diferente. O que ela traz consigo? O que traz a doutrina? Ele pergunta sobre o valor, o conteúdo da doutrina. O conteúdo da doutrina é realmente importante? Qual a qualidade do que ele traz? Ele é esse jorro de luz todo? Aí ele bota, ao lado das consolações que caem, podem surgir erros e decepções, levanta o autor a possibilidade dos erros humanos, dos desvios que pode sofrer a doutrina pela interpretação precipitada, do que não é só de flores o caminho do conhecimento, que ele fala do investigador. Aquele que está disposto a conhecer, será que ele só vai achar tudo bonito, tudo maravilhoso, ou ele vai achar coisas erradas? Ele não vai investigar? Então vai achar um determinado momento que ele vai ver coisas certas e vai ver coisas horríveis, coisas que não fazem sentido. Isso existe dentro do Espiritismo? Também. Porque é a nossa condição humana, assim como a igreja e outras instituições que hoje existem, como a igreja evangélica, que nada mais é do que uma cisão dela, traz as alterações que nós colocamos lá. Nós interpretamos aquele conhecimento e fomos mudando aquilo ali, foi sendo enxertado, foi sendo acrescentado, foi sendo modificado. Eu ainda me lembro que um dia, assistindo um determinado filme, eu levei um choque. Porque o filme falava dos cristãos primeiros, as reuniões que eles faziam dentro das catacumbas, fugindo da perseguição romana. Aí estava lá o sujeito com a indumentária lá de padre, fazendo uma missa. Não existia. Não era daquele jeito, não. As primeiras missas, o padre rezava de costas para o público, em latim, ninguém sabia nem o que ele estava falando. Todos esses rituais foram acrescentados depois. Por que foram acrescentados? Porque as pessoas das outras religiões não começaram a migrar para dentro do Espiritismo? Ou Do cristianismo. Quando começaram a migrar, trouxeram as tendências que tinham. Tem as questões de política mesmo, você tinha que agradar, né? Também a questão da política, do envolvimento quando chegou, mas esses são outros assuntos. Mas para você ter ideia, até hoje tem gente que me convida para fazer casamento e batizado. Eu digo, eu não sou padre. Mas eu não vou me casar, não dava para você fazer meu casamento, mas eu não sou padre. Não existe esse sacramento dentro do Espiritismo. Não, mas a gente junta todo mundo, põe uma mesinha, você chegar lá, fala do Evangelho, você está criando uma cerimônia. Me perdoe, mas eu não faço. Se você nasceu, eu já fiz o seguinte, nasceu um filho de um amigo nosso, então em família, resumidamente, a gente se reuniu, fez o Evangelho, agradecendo a Deus o nascimento da criança, pedindo a Deus. Foi uma coisa íntima. Mas não, porque muitas vezes esses sacramentos são coisas que já viraram social. Se você não batizar o menino, ele fica pagão, ele vai para o inferno. Então a gente tenta trazer para o Espiritismo essas noções. E por fim, o que será, o Espiritismo será o que o fizerem os homens. Ou seja, nós podemos desvirtuar aquilo que a gente recebeu. Podemos. Vai depender do nosso empenho. A gente tem duas atitudes que a gente precisa ter em mente. A gente precisa conservar a pureza daquilo que a gente recebeu sem perder a visão do novo, porque o Espiritismo não tem a visão da última palavra. Se a gente tomar a ideia da igreja de rejeitar o novo, a gente vai acabar rejeitando aquilo que a gente ainda não entende, mas que precisa ser acrescentado. E se a gente esquecer o que foi dito, a gente vai se perder para poder receber aquele complemento da forma correta. Então são dois termos, dois meio termos. Você vê como um texto pequeno dá uma palestra. É só um textinho. São três parágrafos que vai dar uma palestra inteira.
tem no texto. Mas por que eu consegui extrair isso tudo? Mas Chico, você tirou muita coisa daí. Porque eu já leio há muito tempo. Então, quando eu pego, eu saio fazendo referência a outra colocação. É assim que nasce uma palestra. Do começo da leitura. A princípio pode ser até difícil. Você se concentra exatamente no que tem no texto. Não tem problema não. As minhas divagações é por conta do tempo que eu tenho de experiência. Mas é só para a gente ter uma ideia como a gente pode trabalhar de forma simples e extrair do texto muita coisa. Só aquela ficha da gente tentada, né, Chico? A ficha de consulta, aquele primeiro texto, tanta coisa. Aí tu conseguiu nem chegar no resto. É um trechinho miudinho que tem no início da ficha, a gente estava comentando ontem, aqui na reunião, que quando a gente começou, a gente parou dele, foi quase 40 minutos só nele, um parágrafo, de tanta informação que tinha nele. Aí esse resumo, o que é esse resumo? Eu não saio lá, não frisei os pontos principais, aí do lado eu boto o que eu não entendi do texto e coloco resumidamente. Com base nisso aí, eu faço um resumo do que eu entendi com minhas palavras, porque eu não preciso repetir as palavras que estão no texto, eu vou usar a minha forma de falar. Eu vou usar o meu vocabulário. Porque as pessoas que vão ouvir vão se identificar. Se eu começar a falar de uma forma que não é a minha habitual, todo mundo vai notar que eu estou sendo artificial. Eu tenho que ser eu mesmo. Você não tem que imitar um orador, ser igual ao orador, de forma alguma. Às vezes, no início, algumas pessoas que começavam a fazer oratório espírita se espelhavam muito no orador. Divaldo Pereira Franco, Paulo Teixeira. E o pessoal costumava até brincar dizendo assim, fulano está divaldando. Está falando igual a É Divaldo. porque não fica natural, né? Porque fica uma coisa forçada. Tinha um colega nosso que falava, um orador, que quando ele começava a falar, não precisava de microfone não. Lá na Praça do Trabalho, lá no início, a gente está aqui em Casa Amarela, lá na Praça do Trabalho você escutava a palestra. Porque ele falava aos berros. Ele falava gritando. Você teve um orador que veio aqui que foi demais. Ele gritava. Falava Você gritando. perdiu aqui, você Você não consegue prestar atenção, né? Você se Mas aborrece. você tem que ter um certo controle, você tem que... Com o tempo, ele mudou. Ele foi vendo, mas porque a gente tem que entender também, porque era muito mais intuitivo. Uhum. Depois é que começou essa ideia de se fazer curso, de se fazer treinamento, a gente começava a falar na tribuna, do jeito que Deus permitia, vai lá e fala. A coragem. Na coragem. Então, era um pouquinho mais complicado. fora aqueles que não aceitam Orientação nenhuma, né? Eu já vi um que, por acaso, eu tinha assistido uma palestra de Valdo antes, e quando chegou lá, ele fez a mesma palestra. Ele repetia, inclusive, as palavras, as mesmas expressões. E aí, eu não sei se ele sabia o que ele estava falando. Eu fiquei naquela... Eu gosto de fazer isso. Eu pego uma palestra de Divaldo. Eu faço isso. Eu pego uma palestra de Divaldo. Escuto muito. Certo? E pego as ideias, às vezes pego a história, pego as ideias Sim. e transformo aquilo ali para o meu vocabulário. Claro. Então eu adoro ouvir um outro orador. Porque você acaba aprendendo uma outra forma, uma forma de contar uma história diferente, um ponto de vista, uma outra forma de abordar aquele assunto. Mas você usa aquilo. Mas repetir o que o cara falou, literalmente, Você está copiando. não tem sentido. Fica sem sentido realmente. Acaba ficando claro para quem está ouvindo que é uma cópia. Aí vem. Aí foi um resumo. O espiritismo não ficou apenas na França, espalhou-se pelo mundo. A princípio as pessoas não lhe deram importância e tratavam o fenômeno como um jogo, algo passageiro que não merecia sua atenção. Mas as pessoas que o pesquisaram sem medo ou ideias preconcebidas viram seu valor. Mesmo a ciência e a igreja, com suas tradições e a tendência a se defender de tudo que lhe for desfavorável, aos poucos abrem espaço para conhecer os seus princípios. Aos poucos perdem terreno ante os argumentos da doutrina. Nós que dizemos seguir a doutrina, conhecemos o seu conteúdo, o seu valor e qualidade. Se não tivermos cuidados, que erros humanos, que desvios pode sofrer a doutrina pela interpretação precipitada
dificultada pela má vontade e interesses pessoais. O caminho de quem se dedica a conhecer e viver a doutrina não é só de flores. Assim como o cristianismo, o futuro da doutrina será aquele que nós criarmos, mantendo a sua força ou deixando que nela se enraizem os erros por nós cometidos. É mais ou menos o que o texto queria dizer, só que da forma com que eu entendi o texto. Isso é você fazer a interpretação do texto. É você conseguir extrair a ideia do orador. Por isso que não tem duas palestras iguais. Porque se você chegar em casa e fizer um exercício com base nesse texto, vocês podem chegar a conclusões diferentes do que eu cheguei. E não vão estar errados. Vai ser um ponto de vista. É por isso que quando a gente trabalha, a gente precisa tomar cuidado também com o chamado duplo sentido. Se o que nós estamos querendo dizer está claro. E a melhor forma para isso é sermos concisos, claros, não se preocupar em falar bonito, falar difícil, usar terminologia que a gente não está acostumado a usar. Se a gente for fazer isso, a gente vai travar, vai ficar uma coisa estranha, as pessoas não vão entender e principalmente elas não vão se identificar com o que você está falando. Diga, Paulo. Eu sempre conto você fala de interpretações, cada orador dá o seu enfoque. Eu sempre conto a seguinte história: 4 cegos são deparados diante de um elefante e pedem para descrever o elefante. Um cego pega na tromba do elefante e diz que o elefante é comprido igual uma cobra. Outro pega na orelha e diz que é chato igual uma chapa. Outro pega no rabinho e diz que é uma cobrinha, uma minhochinha. Outro pega numa circunferência e diz que é redondo igual um boné. Cada um tem uma visão parcial do elefante, todos eles parcialmente estão certos, mas não deram o contexto. Ninguém conseguiu dar o contexto geral. É importante também. Aqui nós acabamos de dar uma paradinha, só dar uma